Chegamos à terceira palestra do Intelligent Capture de 2021. Vamos receber agora Márcio Corsari, CEO da Ciclus, e Daniela Keslius, especialista de governança e automação de processos de RH da Embracon. Eles trazem um case da Embracon sobre RPA de admissão. Mais uma vez, reforço que os participantes deixem as perguntas no chat ao lado. Elas serão respondidas no final da apresentação. Bom dia, Daniela. Bom dia, Márcio. Sejam bem-vindos. Agora é com vocês. Bom dia. Ok. Bom dia, Daniela. Bom dia, Prado. Bom dia, pessoal aí que está assistindo. Tá? Mais uma vez, bom compartilhar com vocês aqui mais uma experiência que a gente teve aí com a RPA, né? Hoje a gente trouxe a Daniela Keslius, que é da Embracon, né? Uma empresa que nós estamos ajudando eles lá na jornada de automação, e foi um projeto aí que entrou em produção esse ano, e a Daniela vai poder compartilhar a experiência, e foi um case bem legal aí na parte de RH, tá? Primeiro eu vou começar apresentando um pouco da Ciclus, né? Falar, né, como que a gente pode ajudar as empresas nessa jornada de automação, e depois eu passo a bola para a Daniela, tá bom? Então aqui a gente vai falar do caso de sucesso, né, de um RPA que a gente fez de admissão de colaboradores, tá? Mas o principal aí eu vou deixar para a Daniela, tá? Falando da Ciclus, né, a gente é uma empresa especializada em automação e transformação digital. A gente está no mercado já desde 2010, né? A gente tem profissionais até com mais tempo de experiência nessa parte de automação, né? Desde as simples macros aí que existiam para se automatizar tarefas, né? Hoje a gente tem uma gama muito maior de serviços aí que a gente pode oferecer e customizar para as empresas, né? Nossos serviços a gente estruturou em 3 pilares, tá? Que é o Robotic Process Automation, né? Que são essas ferramentas de automação robótica, né? A gente representa algumas, né? Mas também atende como serviço basicamente todas as ferramentas de mercado. Intelligent Automation, né? Isso quando envolve serviços específicos de inteligência artificial, leitura de dados, né? Machine Learning, né? Então a gente pode acrescentar também essa parte nos serviços que a gente presta. A gente tem um serviço específico que a gente chama de Data Hub, que são soluções de data capture, né? Então, nós somos parceiros de algumas ferramentas, AB, Rossum, enfim, Automate, de leitura de dados, né? Então, para cada cenário, a gente procura estruturar, levantar custos e ver qual que é a melhor solução para se aplicar no projeto, né? Isso é de document understand, né? Entender o conteúdo, né, como se fosse algo humano, né, ao ler um contrato, por exemplo, né? Então, isso engloba aí alguns tipos específicos, né, de serviços que a gente pode aplicar nesse cenário quando envolve leitura de documentos complexos, estruturados e não estruturados. E aí a gente tem um outro pilar que é chatbot ou digital assistant, né, que é colocar um bot para interagir com a pessoa, né, ou criar um omnichannel onde ela possa pegar as informações que chegam de interação com o humano, né, traduzir isso em instruções para o robô e responder às pessoas, por e-mail, pelo chat, né, ou qualquer forma aí que se integra às automações. Então, a gente oferece serviços end-to-end, né, então, desde o licenciamento do software, consultoria e projetos, robô como serviço, treinamentos, alocação de perfis especializados, né, tanto na construção dos robôs, nos levantamentos, na gestão, né, e suporte e monitoramento, né? Então, isso pode estar alinhado ao COI, né, mas esse suporte pode ser 24/7, 5/8, né, pode ser por chamado, né, a gente tem vários tipos aí também de contratos que a gente pode oferecer para as empresas em diversas ferramentas, tá bom? E o centro de excelência, né? Aí a gente ajuda as empresas a criar essa gestão, essa governança para os robôs, né?
envolvendo aí pessoas, tecnologia, processos, e adequar isso para cada cenário, para cada empresa. Falando um pouco de transformação digital, né? Acho que o foco hoje em dia é hiperautomação, né? Então a gente atende desde o RPA, do RDA, né, que é Robotic Desktop Automation, Robotic é o RPA tradicional, né, corporativo, mas pode agregar também outras funcionalidades, transformando isso em hiperautomação, né, como o próprio Data Capture, Machine Learning, Process Mining, BPM, né, então tudo isso vai transformar o cenário da automação em algo mais completo para a organização, né, deixando os humanos mais livres para pensar, né, deixando os robôs trabalharem aí no que é robótico mesmo, que tem tecnologia disponível. Então, o potencial da hiperautomação, né, na verdade, é criar esse trabalhador digital, né, num nível mais alto de entendimento das informações e das ações que ele pode tomar, né, e liberar as pessoas das tarefas tediosas, né. Então, isso a gente cria agentes transformadores, né, dentro das organizações. Isso são os robôs, são as próprias pessoas, né, que ficam engajadas aí, né, nessa oportunidade de se criar uma força de trabalho digital, né, e com isso você cria valor para a empresa. Tá? Uma das perguntas, assim, como priorizar processos de automação, né? Então, essa é uma das perguntas, ou uma das dúvidas mais comuns aí nas empresas que a gente conversa, né? E escolher o processo correto é fundamental até para você ganhar a própria maturidade, né? E conseguir alavancar outros processos, né? Então, a gente tem esses 4 fatores aqui que acho que é importante para poder escolher qual processo, né, que se automatiza, né? No caso da entrada dos dados, né, se são dados estruturados ou não estruturados, né, e qual o volume de dados, né, que o robô vai ter que trabalhar, né? Então, o que está em negrito aqui é o que é mais indicado para começar, né? Então, se você tem dados estruturados e alto volume de dados na entrada, né, é ideal para você automatizar esse processo. Falando em maturidade do processo, né, tem que ser um processo, às vezes, de alta repetição, né, que você consiga justificar o ROI, né, por exemplo, dos processos, e com baixa frequência de mudança, né. Nem sempre isso acontece, mas aqui a gente está falando de um cenário ideal de automação, né. Mas se tem baixa frequência, com isso você vai ter baixa mudança do robô, né, poucas mudanças no robô, e isso não vai afetar seu ambiente, né? Então, você vai conseguir ter o robô trabalhando aí por mais tempo sem manutenção. Quanto à complexidade dos processos, né? O número de aplicações, né? Se você tem um robô ou um processo, na verdade, que precisa interagir com múltiplas aplicações, né? Tem aquele alt tab que a pessoa entra no sistema, pega informação, entra em outro, é sistema web, é sistema desktop, né? Então, esse também indica que é um processo que pode ser automatizado. A quantidade de dados transacionais, né? Isso tem que ser alto. E exceções, né? O robô pode tratar qualquer tipo de exceção, né? Mas se é um processo maduro que tem poucas exceções, né, ele vai fluir melhor, né? Então, você consegue acertar um nível aí de eficiência melhor no processo que você está implantando. E qualidade, né? Essas taxas de erros, né? Se você tem um processo que não está maduro e que tem muitas taxas de erro, né, você pode automatizar e deixar o robô tratar esses erros, né? Então, você tira do humano aquela correria de sempre estar ajustando o processo e tratando esses erros. Isso é um cenário, mas, teoricamente, tem que ser meio que provisório, né? Aí o ideal seria mexer, né, no formato e no desenho do processo em si, tá? Mas é um cenário que o robô pode ajudar muito. E falando um pouco do Automate, né, o Automate foi a solução que a gente escolheu junto com a Embracon para começar essa jornada de transformação digital, né?
Então, para quem não conhece ou nunca ouviu falar do Automate, né, ele é da empresa Help Systems, né, na verdade ele é um dos primeiros produtos aí a se pensar numa plataforma de automação, né. Então, ele tem algumas versões, né, então você não precisa ter um investimento alto no começo, você pode começar por uma versão starter, né, mas ele é um produto que ele facilita a escalabilidade, né, então, pensando em algo corporativo, ele é um produto que já tem os componentes separados, mas orquestrados, né, de estúdio, por exemplo, de desenvolvimento, o bot, onde executa as tarefas, né. Você pode criar os usuários, dar as permissões, e administração feita na console ou num painel web, né, onde você consegue gerenciar e dar permissão, às vezes, para a pessoa da área de negócio ou a dona do processo acompanhar o que está acontecendo. Tá? O Automate, ele tem uma característica que ele é workflow, ele permite você rodar vários processos no mesmo bot, né, de processos aqui. Então, dependendo da característica da tarefa que você está automatizando, né, se for processos principalmente de back-office, trabalhar com web services, ler informações de PDF, manipular Excel, né? Você pode ter vários processos, né, rodando no mesmo bot, né, e com isso você consegue ter uma economia aí do recurso, né, de TI mesmo, né, da máquina e financeiro também, que é uma licença só para isso. Tá? Aqui estão os principais componentes, né, então eu tenho o servidor, eu tenho o estúdio, onde eu desenvolvo, tem os bots, né? Outro detalhe aqui do bot do Automate é que ele é híbrido, né? Então, você pode trabalhar na licença, né, ou no bot, ali na máquina, como se fosse um robô assistido e não assistido, né? Depende das configurações, da forma que você queira utilizar. E esse Ops Console é o painelzinho web onde você consegue gerenciar os workflows que estão em produção, né? Ver o que está rodando, pedir para rodar um workflow, né? Então, isso é mais pensado para o usuário final. Aqui, falando um pouco mais dos componentes, né? Então, tem o estúdio, como eu já falei, o principal é o servidor aqui, né? Então, o estúdio fica conectado no servidor, o bot fica conectado no servidor, o Ops Console fica conectado no servidor, né? E daqui você consegue escalar, né? Então, a hora que você precisar de mais um bot, você vai adicionando os componentes. Preciso de mais um, preciso de mais um. Né? Estúdio, mesma coisa. Vou precisar de mais dois. Né? Então, você vai adquirindo as licenças, né, para escalar de uma forma orgânica. Né? E o Automate também ele tem outras características, né, que na licença ele ainda existe a licença perpétua. Né? Então, você pode ter a assinatura do software, né, ou fazer o licenciamento perpétuo dos componentes, né, nos próximos anos só pagar a manutenção. O Automate também, né, eles lançaram agora, no final do ano passado, se não me engano, o Automate Intelligent Capture, né, que é a solução, né, embutida aí dentro do Automate para a leitura de documentos. Né. Então, você consegue tratar qualquer tipo de documento, né? Você aplica as técnicas de machine learning, inteligência artificial, mas é meio que visual, né? A ferramenta já identifica os componentes, os campos, na verdade, e você trabalha com isso, né? E vai ensinando a ferramenta a melhorar essa leitura das informações. Né? Então, o Automate Intelligent Capture, né, ele passa por esses 6 estágios aí, né, quando ele trata o dado, né, a informação. Então, a entrada de dados pode ser de várias formas, né, scanner, e-mail, uma pasta que fica monitorando, né, ele classifica os documentos, né, ele utiliza machine learning para ler os dados, né, você pode validar, né, as informações, né, da acuracidade, né? Então, com isso, você vai ensinando, né, e vai amadurecendo essa parte, esse componente de leitura. Para casos onde o robô não consegue ler, você tem um dock, né, uma estação onde o humano consegue verificar as informações e validar se está correto ou não, né, ou às vezes criar um novo cenário de leitura,
uma nota fiscal, por exemplo, o CNPJ não é mais aqui, é desse lado, né? E com isso o humano verifica e já vai treinando, né, o componente de leitura de dados. E depois exportar os dados para a solução, né, no caso RPA, mas você pode exportar para outros aplicativos também, né? Então, aqui tem as telinhas do Automate Intelligent Capture, né? Tem uma tela web, né? Você instala, ele cria aqui uma visão estatística, você pode subir documento individual, em batch, né? E aqui que você usa para treinar os tipos de documento, né, que a solução vai precisar ler, né? Então, aqui é uma tela, né, de leitura, né? Aqui é só para demonstrar esse doc, porque se passar direto, um documento que esteja perfeito, questões de qualidade, esteja no padrão que já foi definido, ele vai entrar e vai sair os dados apurados, né? Esse dado aqui, por exemplo, ele deu um erro, né? Sei lá, por algum motivo aqui ele não conseguiu ler alguma informação, né? Então, o humano, né, entra na telinha e vai classificar novamente, por exemplo, o vendor, qual informação que ele não conseguiu capturar, né? E tem uma ligação entre o campo aqui, não sei se dá para ver, mas tem um quadradinho aqui de onde ele pega cada informação, né? Então, a hora que você remapeia isso, né, ou aponta novamente, olha, o ID dessa invoice é aqui, né, você já está treinando também o componente de leitura para a próxima vez que acontecer de entrar um documento nesse mesmo formato, né, ele já vai passar direto e pegar os dados. É uma solução bem interessante, né, e nova aí no conjunto da plataforma Automate. Aqui está o desenho do workflow de admissão que a gente desenhou lá na Embracon, né? Então, pode ver que tem... parece meio complicado, mas, na verdade, ele faz um monte de validações aqui no próprio fluxo do workflow para direcionar, né? Então, a hora que chega uma ficha de admissão, por exemplo, né, eu acho que tem duas situações, como se fosse 2 CNPJs, eu não lembro, mas ele tem que direcionar para a Embracon e Embrafreeze, né? E, então, o workflow, né, a gente desenhou esses processos pelo workflow, né? Então, ele faz a leitura aqui das informações e já vai direcionando. Pode ter caso que o fluxo não vai passar por uma tarefa específica, né? Que às vezes é um cadastro mais resumido, então ele não entra num processo de telas mesmo, onde ele tem que digitar algumas informações, né? Então, a ideia do fluxo é direcionar isso, né? E ele tem o vermelhinho aqui, são as exceções, né? Então, qualquer exceção que acontece no fluxo, alguém é informado, né? Ou por fora de padrão do PDF, ou mudou alguma tela do sistema, né? Então, nada fica perdido, né? Então, existe uma trilha bem completa, né, das informações de tudo que o robô transaciona, né, tudo que ele faz, e tem essa interação com o humano também, né, com a dona do processo, né, para informar de tudo que acontece no processo, né, para ela tomar alguma ação, às vezes preencher uma ficha e não dar de volta, né? Então, ficou bem completo mesmo e ajustado ao processo de admissão da Embracon. A nossa jornada aí junto às empresas, basicamente, segue esses 6 etapas, né? De descobrir, né, avaliar os processos, como que é o SI, se precisa de melhoria, né? De propor a solução, né? Então, qual que é a melhor solução que se aplica para determinada situação. Desenvolver os scripts, né? Então, lá a gente desenvolveu, a gente implantou, a gente monitora, e tem um time específico também que cuida em si dos processos, do desenho dos processos para melhorar, né? Então, qualquer melhoria que tenha no processo, de sistema, né, a gente já está alinhado para aplicar essas melhorias no robô, né, e sempre andar juntos aí com a equipe da Embracon e do time de processos. E a questão da governança também, né, isso talvez não seja tão
visível no primeiro processo, mas conforme você vai escalando e vai tendo mais processos na esteira de automação, né, são mais pessoas envolvidas, né, a gente ajuda a criar essa governança, né, definindo as responsabilidades, o disaster recovery, né, então, são cenários que devem se mapear, né, para ter um escritório de robôs aí bem definido, né. Então, basicamente, aqui os pilares também que a gente envolve no Centro de Excelência: pessoas, negócios e tecnologia, né? Então, quem é responsável, quem sustenta a infra, qual que é a estratégia, como priorizar processos, quem é responsável pelo robô, né? Como fazer a gestão de mudanças, né? Então, tudo isso tem que ser definido e mapeado, né, quando a gente fala de Centro de Excelência, e a gente ajuda também nesse cenário de construir o COI, né, o Centro de Excelência. Então, o papel da Ciclos é ajudar nessa transformação digital, né? Então, não importa hoje em que estágio sua empresa está nessa jornada, né? Vocês já podem estar com uma ferramenta de RPA, ter os processos automatizados, né? A gente pode ajudar vocês no desenvolvimento, no suporte, no levantamento de processos, né? Como tem acontecido aqui, a gente está, por exemplo, iniciando projetos na ferramenta também da IBM, por exemplo, de RPA, né, uma empresa que já tem, às vezes são projetos de UiPath, de Automation Anywhere a gente é parceiro, Power Automate, processos de migração, né, então a gente é especializado em automação de uma forma holística, né, que é ajudar vocês nessa jornada. Ou empresas que estão iniciando, né, que aí a gente tem uma visão mais do início, né, do processo dessa jornada, de indicar, de descobrir como que eles vão querer crescer essa jornada, quais são os processos, o ambiente, e indicar a melhor solução. Então, acho que nosso papel é esse, né, foi assim, está sendo assim com a Embracon, e tanto é que já virou um caso de sucesso aí em alguns meses trabalhando junto com eles, né, uma equipe bem formada também. Então, estamos disponíveis aí para consultas, e agora eu vou passar a bola para... Aqui tem alguns dos nossos contatos. Eu vou passar a vez para a Daniela, para ela falar do case lá, e no final a gente responde as perguntas aí. Muito obrigado. Daniela, agora é com você. Bom dia a todos. Vou falar um pouquinho do processo de RPA na Embracon, como que aconteceu. Então, primeiramente, eu vou apresentar a empresa. Que não está passando aqui. Bom, a Embracon é uma administradora de consórcio brasileira, com sede em Santana de Parnaíba, São Paulo. A gente está aí no mercado desde 1988, como maior administradora independente de consórcio no país, segundo o Banco Central. Somos especializados no consórcio de automóveis, motocicletas, imóveis, serviços, e tornamos referência no atendimento ao cliente. Atualmente, a gente conta aí com 120 filiais, 3.000 colaboradores, mais de 600 parceiros de venda e aproximadamente 120 mil clientes ativos em todo o Brasil. Bom, contando para vocês um pouquinho como é que foi esse caso de sucesso do RPA de admissão na Embracon. Primeiro, a gente idealizou aí robotizar o processo de admissão de novos colaboradores. A maior demanda ocorre em um período específico do mês. A gente tinha como objetivo liberar as pessoas que realizam o processo manualmente dessa atividade, aumentar a disponibilidade do serviço e eficiência. Adotamos como solução, né, o processo adaptado para automação. A entrada dos dados foi uniformizada e foram definidos quais seriam as interações homem-máquina. Tivemos aí como benefício a execução do processo a qualquer tempo, agilidade no input das informações, acuracidade nas informações alimentadas no sistema e facilidade no teste também de novas versões de sistemas de RH. Aqui um pouquinho da nossa timeline, de como que aconteceu e como foi essa jornada.
Iniciamos em setembro de 2020, fazendo a escolha da ferramenta, definição de arquitetura e solicitação de ambiente. Em outubro, a gente fez a instalação do RPA no ambiente, né? Especificação do processo de admissão. Novembro, a gente iniciou o desenvolvimento. Em dezembro, a gente finalizou o projeto. Tivemos as pausas aí de feriado e final de ano. Janeiro, a gente retomou com a homologação do processo. E finalzinho de janeiro, a gente fez a implantação em produção. E começamos a produção assistida. Aqui, né, falando sobre os alinhamentos e responsabilidades, a gente montou aí uma equipe de squad, né, onde a gente envolveu o time de negócios, no qual eu represento, o time de GRC, onde a gente tem o pessoal lá de processos, que cuida da parte de BPM, TI, para dando todo o suporte no ambiente, equipamentos, infraestrutura e sistemas, nosso parceiro, né, uma equipe especializada para levantamento, desenvolvimento e suporte, que foi a Ciclos, com um olhar totalmente voltado para avaliar a integração e outros sistemas que podem disponibilizar e facilitar a implantação dos robôs. Adotamos como estratégia, né, as Key Queens, que são a primeira onda do momento foi o processo de admissão, onde era um processo já detalhado, com início imediato, um processo de poucos ajustes de percurso, a adaptação do processo à automação, era um processo de poucas regras, né, muita digitação, é muito repetitiva, a demanda era muito alta, ainda é alta, e é um processo de depara, né, então a gente captava as informações da ficha, capturava e colocava no sistema. Aqui, já como full track, a gente já está tendo um olhar diferente para o processo de benefícios, que é um processo mais complexo. Então, a gente fez aí a identificação de processos para automação, a gente avaliou quais eram os melhores candidatos para o RPA, tivemos aí uma análise de BPM de as is e to be do processo de benefícios, e temos aí um time interno mais alinhado com o conceito de RPA. Temos aí as melhorias previstas da jornada, né, alguns pontos para a gente avançar, que é a implantação da solução de leitura de documentos completos, o OCR. Estamos aí em paralelo com a ferramenta Fluig, de BPM, o que vai facilitar muito a nossa parte de integração e melhorias de processo. E ainda a gente vai definir o COI, né, que é o Centro de Excelência do RPA. Então, aí esses são os pontos para a gente avançar. Falando um pouco do processo automatizado. A gente tem a entrada de dados, que é através da ficha, essa fichinha aqui que a gente colocou em amostra, ela é preenchida por cada administrativa de filial. Como a gente atende aí em nível Brasil, a gente tem várias pessoas interagindo com esta ficha para preenchimento. O que o RPA vai fazer com essa ficha? Ele faz a leitura, a validação de dados e prepara para a digitação no sistema. Então, nas próximas telas eu vou mostrar para vocês como é que foi essa condução dele com o sistema. Então, de primeiro momento, a gente utilizou recursos da própria ferramenta de RPA para a leitura das fichas. No segundo momento, a gente olhou as regras que seriam aplicadas, né, para preparar os dados de input. Então, aqui muito interessante, né, que ele tem uma capacidade aí de fazer uma leitura, por um exemplo, o nome da rua, e ele separar o tipo de logadouro. Então, se fosse rua, travessa, ele tem essa capacidade de separar pela necessidade do nosso sistema. Mas mais para frente eu tenho até um exemplo para vocês como é que funciona esse preenchimento. Ele também consegue ajustar a acentuação para alguns campos. Então, como a gente tem aqui campos que no sistema ele deve ter acento em alguns e outros não, o RPA consegue distinguir isso e fazer a validação. Ele também valida formatos e as regras de acordo com cada perfil de colaborador. Também é importante a gente ressaltar que as regras de negócios devem estar bem estruturadas para ele poder fazer essa validação. Se ele identifica qualquer tipo de erro, ele devolve a ficha para o responsável, que está supervisionando o processo, revisitar, ver se tem algum erro de preenchimento, e a gente deve devolver depois para ele com a correção para executar novamente. Ele também entrega para a gente aqui um relatório customizado, com horário pré-definido. Então, isso não impede também da gente acessar esse relatório a qualquer momento. A gente consegue identificar os processos que foram com sucesso, com erro. É bem legal mesmo. E esse ponto de interação homem-máquina é uma funcionalidade que irá ser integrado com o BPM.
Falando sobre o percentual, né, de dados de sucesso, aqui a gente teve 83% de sucesso, baseado nas fichas processadas e não considerando as reprocessadas. No próximo slide eu falo para vocês um pouquinho dessas fichas reprocessadas. Então, aqui foi a nossa primeira produção assistida, já tivemos aí um percentual significativo de sucesso. Falando sobre o reprocessamento, aqui no primeiro 16%, a gente teve alguns erros de PDF ou RM. Então, alguma informação aqui inválida sobre o RM. Erros de preenchimento do usuário, 46%. Então, aqui a gente tem um trabalho interno muito grande. Como a gente está aí em nível Brasil preenchendo, a gente acaba tendo essas divergências. Isso porque, de primeiro momento, a gente não tem a integração de dados, né, com o BPM. Então, depois a gente vai retomar no processo para estar melhorando esse ponto. Temos aí 32% de erros inesperados, que são ficha salva como PDF, enfim, salva de maneira que o RPA não consegue ler, né, que não estava configurado. 6% aqui são procedimentos desatualizados. Então, a gente teve algumas informações aí na DIP, né, que é o script tipo robô, que a gente falou que era para alimentar um campo de uma determinada forma e, na verdade, era um outro dado. Então, todos esses erros foram identificados e tratados. Agora, falando um pouquinho das telas de preenchimento. Então, ele preenche 19 telas com 146 campos. Então, aqui eu trouxe alguns de exemplo para vocês. Aqui nos dados do colaborador, né? Como documentos básicos, o CPF, e número de identidade, CNH e as datas. Então, ele consegue capturar o CPF, no sistema não aceita com pontuação, então ele consegue tirar a pontuação, validar a quantidade de caracteres e fazer o preenchimento. Falando aqui em data, muitas do pessoal que faz o preenchimento da ficha acaba colocando a data abreviada, e o sistema não aceita. Então, ele consegue validar isso antes de fazer o input e devolver para a pessoa fazer a correção e colocar a data completa para preenchimento no cadastro. Falando aqui sobre um pouco de regras de negócio, então a gente tem aqui o plano de saúde. Então, lá na ficha, no formulário de benefícios, ele seleciona qual que é o benefício que ele quer. Por um exemplo, o convênio médico, a gente tem faixas, do básico ao médio ao top. Então, ele identifica a seleção do colaborador. Então, esse daqui optou por um básico, enfermaria. O próprio o RPA, ele sabe que tem que preencher aqui como código. Então, ele vem aqui, preenche como 001. De acordo com a ficha que era básico, ele já interpreta que aqui é o 001. O mesmo ocorre com a data de início. A gente tem uma diferença aí para comercial e administrativo. Então, ele consegue identificar o cargo e saber qual que é a data de preenchimento. Para o administrativo, é o primeiro dia útil do mês subsequente que começa a valer. Para o comercial, já é após 3 meses, né? O primeiro dia útil após o término da experiência, ele preenche aqui a data correta. O mesmo ocorre para o odontológico. Falando sobre o benefício de vale-refeição, como a gente é nível nacional, a gente achou que teríamos algum problema nesse quesito aqui, só que não, ele conseguiu fazer. Então, a gente separou por sindicato, localidade, então ele faz a leitura do sindicato, qual que é o sindicato que o colaborador está alocado, para ele determinar o valor. Ele também olha a jornada, então a gente tem uma diferença aí para jovem aprendiz e quem trabalha de forma integral. Então, o aprendiz recebe um valor menor devido à jornada. Ele lê a jornada para identificar o código que ele vai preencher aqui, que no caso é 1500, para essa localidade. E ele também faz a leitura se vale refeição ou alimentação. E aí aqui ele determina o R ou o V, né, que no caso seria o A, quer dizer, desculpa, que seria vale alimentação. E define também os dias. Aqui já é a parte de registro, né? Então ele consegue colocar os dados contratuais, ele consegue fazer o cálculo do período de experiência da pessoa e preenche nos dados contratuais, com base na data de admissão. Tem algumas regras internas para definir também o tipo de funcionário, se é misto, comissionado ou normal. A categoria também, se é um jovem aprendiz, seria sempre 3, ele já preenche automaticamente. Aqui em função, precisamos de um preenchimento de 10 números para o sistema. Então, a administrativa faz o preenchimento aqui da função e muitas das vezes ela não coloca a numeração completa.
Então, ele faz o preenchimento dos zeros à esquerda para ter o cadastro correto no sistema. Aqui sobre o primeiro exemplo que eu comentei com vocês do endereço, ele consegue fazer a leitura do endereço e separar o tipo de logadouro. Então, se for rua, ele consegue já preencher aqui como 1 e definir a rua, e aqui ele coloca já o nome da rua separado. O mesmo ocorre também com o bairro, então ele consegue também atuar nisso. Falando um pouquinho de como que era o processo antes, então ele faz aí aproximadamente 300 cadastros por mês, um tempo médio de 25 minutos. Tínhamos aí 3 pessoas alocadas no processo, lembrando que também o processo era faseado, então como a gente tinha uma entrega governamental, que é um dia antes do colaborador iniciar, a gente precisava ter essa admissão, as meninas corriam para fazer o cadastro de dados, documentos básicos, né, do próprio funcionário, e até os dados contratuais. E a questão de benefícios, como a gente não tinha que mandar para o governo, a gente deixava para um segundo momento fazer esse preenchimento. Então, a gente tinha 3 pessoas focadas, 2 na admissão e 1 quando terminasse para fazer o preenchimento dos benefícios. E tinha, juntando as 2 interações das meninas, tínhamos 25 minutos por ficha, né? E para concluir o cadastro, ele navega por 19 telas e preenche 146 campos. Como que ficou esse processo? Então, hoje, o robô consegue atender a mesma quantidade de fichas, ficando mais flexível e rápido, trabalhando dia e noite. Também consegue atender picos de demandas. Hoje, ele faz de ponta a ponta 14 minutos. Lembrando que se for um cadastro que a pessoa tenha mais dependentes, esse tempo aí pode oscilar um pouco. Hoje, apenas uma pessoa está alocada no processo para supervisionar o trabalho do robô. Então, a gente conseguiu aí pegar 2 pessoas e alocar em outros processos para ganhar foi um ganho muito grande para a empresa. E sobre as telas, eles continuam preenchendo 19 telas, 146 campos, porém a gente ganhou também aí um relatório customizado. Também tivemos um ganho, né, para o nosso cliente final, que é o colaborador em si que está sendo contratado, que ele consegue receber hoje o cartão de benefícios, de vale transporte, de alimentação, antes do prazo. Então, ele já chega na filial com o cartão dos benefícios devido a esse input que a gente conseguiu otimizar o tempo. Aqui eu vou trazer um pouco das nossas lições aprendidas, né? E então é possível a gente automatizar um processo que ainda não passou por as melhorias e ter ganho de eficiência. Foi esse caso de admissão. Então, mesmo a gente não tendo feito as melhorias no processo, a gente não ter feito a integração de BPM, enfim, a gente conseguiu desalocar 2 pessoas, né, do processo e fazer uma entrega em outros, ter aí um ganho de informações corretas e concisas no sistema, um ganho aí até para o nosso cliente final, que é o colaborador que está sendo contratado. Aqui também atenção no monitoramento sempre que uma nova versão de sistema subir. Então, a gente até ganhou aí um robozinho fazendo validação de sistema interno para a gente. Lembrando que a gente tem que estar sempre em sintonia com a TI, para a gente poder estar validando, sabendo sempre quando vem uma nova versão. Porque se algum campo aparece no sistema novo e não está mapeado no robô, ele acaba não processando mais as admissões. Ter alguns processos mapeados para iniciar a jornada pode ganhar velocidade de implantação. Uma equipe de processo dedicada à implantação de RPA ajuda na velocidade da implantação. A automação permite ganhar eficiência em execução, né, que aí ele fica aí 24/7, atendendo picos de demanda. A gente não precisa mais ter a contratação de pessoas para atender esses picos e nem treiná-las. Então, a gente aí tem uma biblioteca interna do processo totalmente mapeado, totalmente atualizado, sem precisar ficar treinando pessoas para fazer. E querendo ou não, no dia a dia, um acaba fazendo de um jeito, outro de outro. Às vezes, algumas regras acabam se perdendo. Então, a gente tem esse ganho também. A revisão do processo para qualificação. A automação permite identificar melhorias e falhas no próprio processo. Então, a gente conseguiu, no momento que estava mapeando para o RPA, identificar até melhorias no processo que a gente não via no dia a dia e até alguns erros de procedimento do processo sendo analisado. Aqui os benefícios, né? Então,
claramente a gente teve aí uma redução de erros humanos, uma disponibilidade da equipe para estar atuando em outros processos, uma revisão de processo, né? Sempre a gente vai ter aí o processo atualizado no sistema, qualidade dos dados e escalabilidade. E é isso, pessoal. Muito bem. Parabéns aí a Daniela, parabéns ao Márcio pela apresentação. Temos perguntas. Começando aqui, o Flávio Fernandes, ele pergunta para a Daniela se a intervenção humana é um grande pilar para o funcionamento de muitas atividades no RH. Até que estágio a automação contribui para reduzir essa intervenção? Daniela, você está com o teu fone mutado, eu acho. Desculpa. Então, sobre essa interação homem-máquina, né, a gente tem aí benefícios e, ao mesmo tempo, alguns pilares, de fato, algumas dificuldades. Então, assim, a gente tem que ter uma equipe interna muito bem alinhada, a gente precisa ter todo mundo com a consciência do que é do RPA, o que ele precisa, né, ter de ideia para alimentar o sistema, até que estágio a automação contribuiu para reduzir essa intervenção. Bom, até que estágio, eu não sei responder assim de bate-pronto, mas tivemos assim um ganho assim gigantesco. Isso é um fato. Por mais que a gente tenha pessoas interagindo junto com a máquina, a gente conseguiu ter ganho aí de eficiência de processo, qualidade, e as pessoas estão conseguindo habituar, né? A gente teve que trazer o pessoal assim nível nacional para perto do que é um RPA, como que ele funciona, todo mundo está no mesmo entendimento para conseguir todo mundo atuar e entender qual que é a melhor forma de se trabalhar com a máquina. E aí, Daniela, tem um ponto também que é a partir do momento que o robô que valida os dados e se tiver alguma coisa inconsistente, ele devolve para a pessoa, acho que a própria pessoa vai se monitorar, se eu mandar certinho da primeira vez, já vai, né? Sim, Então tem esse ponto também, e acho que essa interação homem-máquina, que nem no caso da Embracon, né, melhorou, né, porque hoje a maioria das fichas já vão de primeira, e lá também está implantando o BPM, né, então o BPM também vai ajudar nisso, a reduzir, né, essa parte de interação, de intervenção, e ser uma ferramenta também corporativa, né, que já serve de input de dados para o robô pegar essas informações e poder trabalhar algum item que esteja faltando na fila, sei lá. A Priscila Ribeiro Marcondes, ela pergunta como a automação de processo, pergunta para a Daniela também, como a automação de processos ajuda o dia a dia do RH? Olha, muito. Então, a gente consegue, assim, no RH a gente tem muitas, principalmente na parte de departamento pessoal, né? A gente tem muita processo operacional. Então, o pessoal não tem muito tempo para ficar analisando o processo, não tem muito tempo de ver a melhor forma. Falando de Embracon, a gente tem uma demanda aí muito alta, que são 300 admissões mês, falando do processo específico de admissão. Então, trouxe para a gente aí um ganho na automação, ajudou muito o nosso dia a dia, conseguindo deslocar essas pessoas para fazerem outras atividades. Então, a gente conseguiu alocar elas para outras áreas, outros aprendizados, até porque a gente tinha aí 2 pessoas focadas em fazer um D para ficha, né? Ficha para sistema, ficha para sistema. Então, até o desenvolvimento dessas pessoas hoje vão ter aí um ganho significativo, que elas vão conseguir estar atuando em outros processos de RH, conseguir aprender outras atividades e não só ficar fazendo um processo repetitivo de depara com uma demanda estressante, atendendo aí alguns picos, né? Porque a gente dá muito valor para a nossa área comercial, então a gente tenta atender eles da melhor forma possível, e isso acaba carregando um pouco a área de RH, né? Então a gente teve assim ganhos significativos mesmo no nosso dia a dia. E a nossa ideia aí é passar por todos os processos de RH, em tudo aquilo que for repetitivo e operacional, porque a alegria até mesmo de quem estava no processo é nítida. Então, a pessoa ter a oportunidade de estar indo em outro processo, conhecer um outro processo,
está atuando em outras áreas, conseguir ter esse olhar, foi muito bom mesmo. Legal. O Davi Clara, ele pergunta o seguinte: o modelo Robot as a Service é vantajoso até que ponto para as empresas? Acho que o Márcio pode responder essa. Bom, aí depende mais do que a empresa quer, depende da quantidade de processos que ela deseja, né? Então, tem empresas que, às vezes, quer um processo pequeno, que não vai se justificar o ROI, né, o retorno de investimento na aquisição de licenças, né? E talvez ela não queira resolver problemas de processos bem pontuais, né? Mas a maioria das empresas, né, é uma opção, mas a maioria das empresas, tendo a plataforma, né, você consegue, às vezes, escalar com mais velocidade, né? O modelo como serviço tem a vantagem também de já ter um suporte embutido e tal. Então, isso depende muito do perfil da empresa, do que ela deseja, né, da quantidade de processos, de que tipo de processo, né, se vai rodar na nuvem, se vai rodar on-premises. São várias questões aí, questões que tem que se levantar para tomar esse tipo de decisão e indicar a melhor forma o melhor modelo, né, de se implantar o RPA. A Michele Alves, ela pergunta: é possível medir os ganhos financeiros de um processo automatizado sem usar o FTE? Então, Michele, né, na verdade não está sempre baseado no FTE, né? Por exemplo, eu lembro que há muito tempo atrás tinha um processo numa empresa farmacêutica que era simplesmente ler a base de dados e mandar um e-mail de parabéns para os funcionários que fazem aniversário no dia, entendeu? Só que se desse algum problema que esse e-mail não chegava de manhã, era o presidente da empresa que ia ligar na TI, entendeu? Então, às vezes, tem processos simples que têm um valor maior, né? Tem processos simples que tem que rodar de madrugada e se você for na conta da planilha, não vai pagar licença, né, investimento de projeto, mas é de madrugada. Então, o cara tem hora extra para o cara, às vezes, ou trabalhar de madrugada, ou acessar de madrugada para executar um job, né? Então, tem um monte de valores que não são só financeiros, né? Então, tinha outro caso também numa corretora que os reportes financeiros tinham que ir de madrugada, cedinho, assim que liberasse da bolsa os dados, por exemplo. Então, isso é um diferencial para a empresa, né? Pô, eu estou recebendo e-mail daquela corretora todo dia, 6 horas da manhã, nenhuma outra, mano, né? Então, tem alguns ganhos que não é só FTE, não é só baseado no FTE. O Flávio Fernandes pergunta de novo para a Daniela se a intervenção humana é um grande pilar. Não, ele está repetindo a pergunta aqui. Até que estágio a automação? A Priscila, não sei se ela repete a pergunta dela. Como a automação de processo ajuda o dia a dia do RH? Ela repetiu. O Ciron Ulisses Almeida, ele pergunta: a quantidade de erros humanos em processos pode ser reduzida em qual porcentagem? E como a RPA pode solucionar esse problema? Bom, nesse caso da Embracon, reduziu os erros humanos, né? Até porque a pessoa vai se acostumando a preencher que nem os dados lá de um padrão para não ter o retorno, né? Aí tem duas linhas, né? Tem a entrada, né, que é tipo reduzir o erro no preenchimento de alguma informação para chegar correto no robô, né? Só que tem erros que, às vezes, o robô pode solucionar, né? Então, às vezes, é um erro humano muito simples, nem é um erro humano, né? Mas o robô tratando essa informação, ele já pode falar, opa, o cara preencheu isso, eu preciso, além de fazer a transação A, eu preciso fazer a B também, né? Senão, daria um problema no batch, no processamento, né? Você pode passar alguma inteligência para o robô, né? Não é bem erro, né? São as exceções, tratar essas exceções ou esses erros, né? Mas deixar ele mais inteligente nesse sentido. Você quer acrescentar alguma coisa, Daniela? Falando da questão dos erros, até como experiência nossa,
é que o que é óbvio, às vezes, não é tão óbvio para as pessoas. Então, um exemplo de um preenchimento que a gente teve um índice de erro alto, e assim, o preenchimento em si não estava errado, é mais a forma. Então, por um exemplo, a gente tem um campo no próprio sistema de RH, que é o estado, por um exemplo, do título de eleitor, o estado emissor. Então, as pessoas normalmente escreviam na ficha São Paulo, por extenso. E o preenchimento no sistema deveria ser a sigla, né? SP. Então, para elas terem consciência que São Paulo não está errado, e que antes uma pessoa humana lendo aquilo, deduzia, né, que já era o SP e preenchia no sistema, hoje a gente teve que trazer para elas, fazendo um treinamento mesmo do que é o RPA, para elas trazerem bem próximas mesmo o nosso dia a dia, e explicar, tem que ser uma sigla, tem que ser o SP. Então, esse foi, assim, até uma clareza, né, do quão próximo a gente tem que trazer as pessoas envolvidas, não só as do projeto, mas de quem vai ser também aí que vai fazer a interação aí com o RPA, com o robô no nosso dia a dia. Então, isso ficou como uma lição aprendida mesmo para a gente, também. Legal. O Edi Epomuceno Rodrigues Júnior, ele pergunta o seguinte: como é feito o acompanhamento da execução do robô? Qual a periodicidade? Essa curadoria necessita de que perfil na equipe? Ele está perguntando o perfil da pessoa, né, para acompanhar. Bom, o robô, ele lê, né, vou responder aqui, depois você pode complementar também. O robô, ele lê numa pasta, né, as fichas que precisam ser processadas, né. Então, se, por exemplo, tem um erro, automaticamente ele já manda um e-mail para a pessoa saber, ó, essa ficha está com problema. E mantém-se uma pasta onde tem essas fichas com problema, né? Então, a pessoa pode consultar a pasta, mas vai o e-mail e vai aqueles relatórios que a Daniela mostrou, eu não lembro os horários, mas em alguns horários do dia, né, lembrando a pessoa que tem ficha lá não processada, né, que precisa de atenção. Mas, geralmente, né, isso daí não precisa de um perfil específico, não, né. Na verdade, tem 2 pontos. Tem o perfil de negócio, então a pessoa só vai fazer o que ela fazia habitualmente, né, tratar os dados e mandar as informações corretas. Então, para a curadoria do negócio em si, não precisa de um perfil específico. Pode ser que nesse meio termo o robô não fez alguma coisa porque mudou a tela do RM, por exemplo, né, que é o sistema da TOP. Então, aí, nesse caso, a pessoa às vezes ela vai ser informada que não foi processado, mas aí uma equipe de TI, né, tem que intervir e depois, às vezes, até ajustar o robô para se adaptar à telinha lá que mudou, né, mudou o nome do botão, mudou a ordem dos campos, não sei. Mas, então, para negócio não precisa, né, mas para o acompanhamento mais técnico, aí precisa de um perfil específico. Sim, falando até um pouco do dia a dia, é muito de perfil de empresa, né? Então, assim, de princípio, a gente tinha adotado essa questão do e-mail, então, a cada erro, ele mandaria um e-mail. E a gente viu que não era cabível para a gente, devido ao volume de ficha que nós temos. E até mesmo porque era o primeiro produção assistida. Então, acaba lotando a caixa de e-mail, enfim. Então, nós preferimos optar pelo relatório, e até mesmo fazer o acompanhamento das fichas na própria pasta do RPA ali, vendo o que ele jogava para erro. Então, por um exemplo, como que nós fizemos, né? Então, de primeiro momento, a pessoa responsável por colocar essas fichas para o robô, ela separava, colocava no período da manhã e deixava lá rodando. Quando chegava na parte próximo do final do expediente dela, ela olhava lá o relatório, o que tinha dado de erro, ou até mesmo na própria pasta. Então, ficava a critério do que seria melhor para ela. Fazia a correção, se houvesse alguma correção, e ela já devolvia para o RPA continuar executando aí no período da noite. Chegava de manhã, ela olhava como é que ficou. Então, a gente não tinha aí esse acompanhamento de ficar vendo ele executar, mas sim de deixar a demanda para ele e depois só tratar o que ele devolvia para a gente. Então, foi dessa forma que a gente atuou. Mais uma vez, o Flávio Fernandes, ele pergunta para a Daniela se você acha interessante que os outros departamentos também sejam automatizados, a fim de acompanhar a evolução do RH, ou cada setor tem a sua independência?
A gente está aí com um olhar, né, de área mesmo, voltado para departamento pessoal, para treinamento e desenvolvimento, para atração e desenvolvimento de talentos, né? Então, a gente tem um olhar para todos os pilares do RH. De primeiro momento, a gente está focando no que é operacional, né? O que demanda muito ali um esforço repetitivo, que é o fato do RPA. Tem outros processos que a própria solução de BPM vai atender, né? Então, aí a gente vai ter uma entrada de um treinamento, tudo lá na plataforma, uma solicitação de pagamento de reembolso de Bolsa Educação. Em alguns momentos, a gente vai conseguir colocar o RPA atuando junto com a ferramenta de BPM também, que é um casamento perfeito. Então, eu vejo que existe a oportunidade em todos os pilares do RH, sim. O Rafael Costa, ele pergunta se os gestores de RH ainda dificultam a automação dos serviços do setor por questões financeiras, mesmo sabendo dos benefícios da agilidade. Olha, falando da Embracon, tá? A gente tem aí uma equipe de RH totalmente voltada para essa nova era 4.0. Então, a gente tem aí bastante, até mesmo pelo nível de informações que a gente trata, o volume de colaboradores, de entrada e de saída, devido à nossa área comercial. Então, o que nós pudermos investir para estar ganhando agilidade, eficiência, enfim, entre outros benefícios, nós, enquanto RH, estamos tendo esse olhar. Só que eu vejo, se um olhar agora para fora, que ainda temos muitos gestores aí no dia a dia que preferem ter aí uma equipe mais com ações repetitivas, não está ainda muito adepto para essa questão digital. Então, eu acho que ainda é um desafio, sim, para a área de RH, em nível, assim, Brasil, para estar adotando essas ferramentas. Então, acho que também um pouco por falta de conhecimento, de vivência, enfim. E é isso. O Alexandre Córdova, ele pergunta o seguinte: como foi feito o mapeamento do processo e passagem de conhecimento para a configuração do robot? Foi usada alguma ferramenta de process mining? Então, o Alexandre, no caso da Embracon, não, né, eles já tinham, na verdade, um mapeamento dos processos, né. Muitas vezes, um mapeamento, a área de processo tem um mapeamento meio que macro, né, não entra no detalhe que interessa para o robô, né. Então, a Ciclos, né, a gente tem alguns documentos que ajudam nisso, né, então a gente fez esse mapeamento, digamos, do passo a passo de cada ação que o robô tem que executar para fazer essa configuração no robô, né. Então, foi feito um mapeamento de documento mesmo. A gente tem, né, parceiros de process mining, não se aplicaria muito nesse caso, né, process mining envolve, digamos, a raiz do processo, mas existem também ferramentas de process discovery, né, que aí sim mapeia a interação nas telas do sistema, né, e podem te dar um mapa dos campos, das regras de negócio, né. Mas no caso, até por causa como a Daniela falou, né, não era nem tão complicado o processo, né, era basicamente, só que são muitas informações, muitas telas, né, então a gente viu que não era necessário ter uma solução desse tipo, né, e ter esse custo adicional para fazer esses mapeamentos. E falando até um pouco de visão de negócio, o bom do processo do RPA para a empresa, em qualquer entrada, seja no financeiro, seja no RH, enfim, é a importância que traz para a BPM, né, para a área de processos. Porque, às vezes, a gente não dá tanta importância para essa área até a gente começar a mexer com tecnologia e ver a necessidade da gente ter esses processos bem mapeados, descritos. Então, que nem o Márcio falou, no detalhe de tela a tela, que é o que eles precisam para fazer a robotização, né, no minucioso, nós acabávamos não tendo. Só que o macro, você tendo o macro definido de início, meio e fim, aonde começa, onde é o meio, aonde termina, e quem são os envolvidos, é a base assim para você pensar numa automação. Porque o restante é mais você detalhar, fazer uma entrevista lá com a equipe da Ciclos, né, que eles fazem com a gente.
A gente narra como que é feito o processo, onde que clica, onde que vai, essa questão de telinha, e aí eles já vão para desenvolvimento da DIP. Então é bem tranquilo, desde que você tenha aí um processo mapeado com noção de começo, meio e fim. O Ciro Ulisses Almeida também, ele pergunta se o RPA funciona em startups. Márcio. Na verdade, funciona em qualquer tipo de empresa, startup, empresas consolidadas, né? Depende muito do processo, né? Do que precisa ser automatizado, né? Creio que as startups, não sei qual tipo, mas às vezes elas já nascem numa estrutura, digamos, mais amarradas às APIs, aos conectores e tal. Então, nesse caso, pode ser que não tenha uma necessidade, mas em algum momento, às vezes, você não tem um conector, você precisa interagir, integrar duas plataformas, né? Então, com certeza, em algum momento, em algum cenário, é possível, sim, funciona. Perfeito. Márcio, Daniela, muito obrigado. Parabéns pela palestra, parabéns pelas informações. Ótimo case, sensacional. Acho que foi bem esclarecedor mesmo. As pessoas começam a entender a importância de você, como a Daniela mesmo diz, né, mapear as tuas necessidades, apresentar para uma empresa como a Ciclos, com o atendimento do Márcio, que aí a coisa parece que casa direitinho, né, encaixa, e aí não tem jeito, é só ganho para todos os lados. Parabéns, obrigado mais uma vez, contamos com a Ciclo, o Márcio trazendo aí mais cases, Daniela também, sempre trazendo aí o papel da Embracon aí. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Valeu, pessoal, valeu, audiência, obrigado, Dani. Falou, Prado, até mais. Até mais. E nós vamos ficando por aqui. Às 14h voltamos com a sequência aí desse último dia de apresentações do Intelligent Capture. Nós vamos conversar na sequência desse evento, né, falando na parte da tarde com o pessoal. Deixa eu ver quem que é o próximo aqui, os próximos convidados. Na parte da tarde teremos Fujitsu abrindo às 14 horas, às 15 horas a Lab 245 e fechando esse evento a TCG. Então teremos aí o Alexandre Cardoso, o Luiz Esteves às 14 horas, a Maria Luísa Reis às 15 horas e o Bruno Zampaglione às 16 horas. Esperamos vocês na segunda parte desse evento. Um grande abraço, até 2 horas da tarde, quando estaremos de volta.